Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Na aula anterior, nós falávamos sobre o processo de ruralização da Europa, que culminou com a queda do Império Romano. Como é que se deu isso? A gente viu que o Império Romano começou a viver uma crise econômica muito grande. As pessoas começaram a não encontrar trabalho nas cidades, estavam tendo dificuldade de sobreviver. Então, devido à crise e também por causa da insegurança, que elas tinham medo dos ataques dos germanos ao Império Romano, eles foram indo para o campo, em busca de abrigo e trabalho. E as cidades foram se esvaziando. No campo, os pobres passaram a trabalhar para grandes proprietários, estabelecendo um regime de colonato. O que é colonato? A pessoa trabalhava na terra de um grande latifundiário, por exemplo, e pegava parte da colheita e dava para esse proprietário da terra. E durante esse processo, mais precisamente no final do século IV, os hunos, que eram originários das estepes da atual Mongólia, avançaram em direção ao ocidente por milhares e milhares de quilômetros, conquistando terras e povos. Um pouco depois, para fugir dos hunos, os germanos avançaram na mesma direção, e ao serem pressionados pelos hunos, eles foram intensificando as invasões ao Império Romano, conquistando Roma em 476, quando a gente marca a queda do Império Romano e quando a gente também diz que se inicia a Idade Média. E quem eram os germanos? Onde eles viviam? Os germanos era o nome dado aos habitantes da Germânia. Os germanos eles estavam divididos em vários povos: os godos, saxões, francos, alamanos, suevos, burgúndios, vândalos, visigodos, ostrogodos, érulos e outros. Geralmente o germano se preparava para a guerra desde pequeno, e nisso ele era ajudado pelo pai. Ao tornar-se um guerreiro, ele recebia a honra e reconhecimento da comunidade. O jovem passava então a integrar um comitatus. O que é um comitatus? É um grupo de guerreiros unidos a um chefe militar, a quem deviam servir e honrar. O chefe devia ser servido e honrado, pois era o elemento-chave da comunidade guerreira. Além da fidelidade ao chefe, os germanos valorizavam também a coragem nos campos de batalha, e era comum um guerreiro se matar por ter sido vencido no campo de batalha. Ou seja, era muito vergonhoso morrer na batalha. Então, às vezes, ele era vencido e se matava, exatamente porque talvez ele poderia ser morto pelo inimigo. Então, ele preferia morrer por si próprio. Com o aumento das guerras contra os romanos, os chefes dos comitatos foram ganhando riqueza e poder, e alguns deles tornaram-se reis. Os germanos não tinham bem uma lei escrita. As leis, bem como toda a cultura germânica, eram transmitidas oralmente. O direito germânico era, portanto, consuetudinário, ou seja, se baseava nos costumes. Cada comunidade tinha leis e costumes próprios. Entre alguns povos germânicos, se alguém fosse acusado de um crime, podia provar sua inocência por meio de um duelo de espadas. Se vencesse, ele era considerado inocente, pois a vitória era um sinal de que os deuses estavam com ele. A gente vê muito isso naquele seriado famoso Game of Thrones. Os povos germânicos criaram uma mitologia tão fascinante quanto a dos gregos. Seus deuses também possuíam características humanas. Odin era o rei e também mais misterioso dos deuses. Contam que, para obter uma grande sabedoria, sacrificou ele próprio um de seus olhos. Odin conta com a ajuda de 2 corvos, seus fiéis mensageiros, o Jin, o pensamento, e Munin, a memória. Os 2 contam-lhe tudo o que acontece no mundo. Odin era também o deus da guerra. Durante as batalhas, costumava ajudar seus seguidores. Seu nome original germânico era Otan. Os bretões o chamavam de Wedan, daí o nome de quarta-feira em inglês. Thor era filho de Odin. Ao contrário de seu pai, era um deus generoso, ingênuo, era o deus do trovão, das tempestades. Sua principal arma era um grande martelo de pedra, chamado de Mjolnir. Pela sua boa índole, Thor era amado e querido por todos. Quinta-feira, em inglês, é uma homenagem a ele, significa o dia de Thor. Fria era a belíssima deusa da fertilidade. Acreditava-se que, graças a ela, as plantações cresciam e as mulheres engravidavam. Então, sexta-feira é uma homenagem a essa deusa. Os germanos entraram no Império Romano por meio de migrações e invasões. Muitos entraram como soldados para servir no exército romano, outros como lavradores para trabalhar nas terras dos romanos e outros ainda como comerciantes. Houve também casamentos entre pessoas desses povos.
Até o final do século IV, nas fronteiras do Império Romano, germanos e romanos ora entravam em conflito, ora conviviam em paz. A partir do século IV, porém, a violência passou a predominar na relação entre eles. Atraídos pelas riquezas romanas e fugindo dos ataques dos hunos, os germanos se lançaram sobre o Império Romano, como a gente já viu, e conquistaram grande parte do seu território. Nas terras conquistadas no Império Romano, os germanos estabeleceram vários domínios, também chamados de reinos. Os visigodos dominaram a Espanha, os vândalos o norte da África, os ostrogodos a Península Itálica, os ângulos, os saxões e os jutos a Britânia, e assim por diante. Como os povos germanos viviam em constantes conflitos entre si, a maioria desses reinos durou relativamente pouco tempo. Os francos, porém, se diferenciavam dos demais povos germanos por constituir um reino próspero e duradouro. Então agora nós vamos falar especificamente sobre esse povo germano, os francos, que fundaram um reino na Gália. A primeira dinastia franca foi a Merovingia, assim chamada em homenagem a um chefe lendário de nome Meroveu, considerado como o primeiro rei dos francos. Mas foi no reinado de Clovis, possivelmente neto de Meroveu, que a expansão franca ganhou maior impulso. Esse rei estabeleceu a capital do seu reino em Lutécia, cidade que deu origem a Paris, e partiu para a guerra visando a conquista de riquezas que, conforme o costume franco, seriam divididas com seus guerreiros. Depois de vencer outros povos germanos como os burgúndios, os visigodos, Clovis passou a reinar sobre uma região extensa que abrangia terras pertencentes hoje à França e à Alemanha. Além de fazer uso das armas, Clovis ampliou seu poder por meio do matrimônio. Ele se casou com Clotilde, que era uma princesa cristã do rei da Burgúndia, mulher que teve grande influência na sua vida. Casando-se com Clotilde, ele conseguiu diminuir a resistência ao domínio franco. Influenciado por ela e interessado na aliança com a Igreja Católica, ele se converteu ao cristianismo em 496 e, com o apoio da Igreja, ele continuou expandindo o reino dele. Os sucessores de Clovis tiveram pouco cuidado com a administração do reino, se ocuparam principalmente com festas, torneios de esgrima, ficaram conhecidos como reis indolentes. Devido ao desinteresse desses reis, o governo passou às mãos de um alto funcionário, o prefeito do palácio ou mordomo do palácio. O filho sucessor de um desses mordomos do palácio, Pepino, o Breve, por que ele era chamado de Pepino Breve? Porque ele era pequeno, né? Ele era uma pessoa pequena. Ele depôs o último rei merovingio por meio de um golpe e se fez aclamar rei. O primeiro da dinastia carolíngia. Primeiro veio a Merovingia, né? Depois a Carolíngia. Então, o Papa vai reconhecer Pepino Breve como rei e, em troca, ele pede que ele defenda a cristandade dos lombardos, povo que se estabelecera na Itália Central e ameaçava assaltar a sede do papado em Roma. Então, vocês podem ver que a Igreja Católica está aí negociando, politicamente com o rei. Pepino e seus cavaleiros invadiram a Itália, derrotaram os lombardos e doaram para a Igreja Católica parte das terras conquistadas. Desta doação originou-se o patrimônio de São Pedro, também chamado Estados da Igreja, que permaneceram inalterados por mais de 1000 anos. Mas foi Carlos Magno o principal rei da dinastia carolíngia, cujo nome se deve a ele. Como governante, ele deu continuidade à aliança com a Igreja e à política guerreira dos francos. Enquanto o imperador estreitava seus laços com a Igreja, seu exército bem organizado e equipado com espadas e armaduras de ferro colecionava vitórias, construindo assim um império que abrangia quase todas as terras da Europa Ocidental. Na noite de Natal do ano 800, Carlos Magno, que na época já era senhor de um enorme império, foi coroado imperador da Basílica de São Pedro, em Roma, solidificando sua aliança com a Igreja Católica. Naquela noite, o Papa dirigiu aos reis as mesmas palavras usadas na sagração dos imperadores romanos, depois de convertidos ao cristianismo. Com isso, o chefe da Igreja e o imperador pretendiam dar unidade à Europa cristã e fazer renascer o Império Romano do Ocidente. Para administrar seu imenso império, Carlos Magno vai dividir em províncias e entregar a sua administração a pessoas de sua confiança, duques, marqueses e condes. Durante a expansão militar que liderou, Carlos Magno adotou um antigo costume germânico de doar terras e privilégios aos nobres que o serviam e lutavam com ele. Em troca dos bens recebidos, esses nobres se tornavam seus vassalos, isto é, se ligavam a ele por laços de dependência e fidelidade. Essa relação entre nobres recebe o nome de vassalagem. Se por um lado isso unia o rei aos nobres que o serviam, por outro, ao receber terras e privilégios, esses nobres ganhavam um grande poder em seus domínios. Carlos Magno vai dar uma grande importância à educação, às artes, ao conhecimento. Prova disso é que ele vai reunir na sua corte vários sábios de toda a Europa, e entre eles
Alcuino de York, que foi encarregado de preparar a versão oficial da Bíblia. Carlos Magno também vai fundar numerosas escolas nos conventos, nas igrejas e no seu próprio palácio. As primeiras preparavam os jovens para a carreira religiosa. Já a escola do palácio, frequentada apenas pelos filhos dos nobres, preparava-os para assumir a administração do reino. Esse clima favorável à cultura vai facilitar também a atuação dos monges copistas. O que eram os monges copistas? Aqueles que passavam enorme tempo trancados nas bibliotecas dos mosteiros, copiando os textos greco-romanos que eram ditados em voz alta pelos colegas. A gente vê esses monges naquele filme Em Nome da Rosa. Né? Com esse trabalho paciente e meticuloso, os monges permitiram que obras de grande valor chegassem até nós. Todo esse movimento cultural ocorrido na época de Carlos Magno ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Com a morte de Carlos Magno, em 814, o Império Carolíngio começou a enfraquecer. Seu filho e sucessor Luís, o Piedoso, ele teve dificuldade para impor sua autoridade. Com a morte do rei Luís, seus filhos disputaram o trono entre si pelas armas. A guerra durou 3 anos e terminou com a assinatura do Tratado de Verdun, em 843, acordo que dividiu o império em 3 partes. Carlos, o Calvo, ficava com a parte ocidental, Luís, o Germânico, com a parte oriental, Lotário, com a parte central, que se estende do Mar Norte até o centro da atual Itália. Com a divisão do Império Carolíngio, ocorreu o enfraquecimento do poder central e o fortalecimento dos nobres em suas respectivas localidades. Além disso, nos séculos IX e X, a Europa foi atacada por povos vindos de diferentes pontos. Nessas invasões, ficou evidente que o exército carolíngio não tinha capacidade de conter esses ataques. A defesa de cada localidade da Europa passou então aos exércitos da nobreza, que com isso se fortaleceu. Então, pessoal, por aqui a gente termina a aula de hoje, que nós tentamos dar um foco bem grande a esse povo germânico, né, os francos, né, e na aula que vem nós vamos falar sobre um aspecto que nós falamos nessa aula, né, que é o feudalismo. Nós falávamos sobre vassalagem, na aula que vem nós vamos explicar melhor como é que funcionava esse sistema de vassalagem. Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.